Irmãos, domingo passado, eu lendo o boletim, confesso aos irmãos que me deu vontade de pedir ao pastor para que eu pudesse ler o boletim de domingo passado. E nesse domingo, ele fala que semear com responsabilidade. Eu quero ler esse boletim. Todos têm o boletim na mão? Todos receberam? Com certeza, né? Pelo menos uma família está na mão. Diz assim, pastor: vou transcrever agora o que um conselheiro disse ao seu aconselhado. Toda pessoa é livre para semear, mas não é livre para colher. Qualquer pessoa é livre para semear o que quiser, quando quiser, o quanto quiser e como quiser, mas depois da semeadura será obrigado a colher o que semeou, onde semeou, mais do que semeou, em seu devido tempo. Alguém disse certa vez que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Na realidade, a semeadura não é opcional, especialmente a semente do bem, porque a palavra de Deus nos manda semear o bem. Contudo, devemos pensar seriamente no que estamos semeando, porque a colheita é certa. Por isso, sejamos sábios, semeamos o reino de Deus na vida do nosso próximo, aquilo que gostaríamos de colher, lembrando-nos de uma coisa: quem planta árvore, colhe alimento. Quem planta flores, colhe perfume. Quem planta trigo, colhe pão. Quem planta amor, colhe amizade. Quem planta alegria, colhe felicidade. Quem semeia a verdade, colhe confiança. Quem planta fé, colhe milagre. Quem semeia carinho, colhe gratidão. Quem semeia perdão, colhe paz. No entanto, há quem prefira semear tristeza e colher desconsolo, plantar discórdia e colher solidão, semear vento e colher tempestade, plantar ira e colher desafeto, semear descaso e colher um adeus, plantar injustiça e colher abandono. Que Deus nos abençoe e nos ajude a semear sempre a boa semente. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Uma parábola muito conhecida de todos, que é a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, o versículo de número 1 até o verso de número 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao mesmo uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram, e outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 60, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz a palavra. Deus querido, nós estamos diante da Tua palavra, com ela aberta. Pedimos ao Senhor que venha falar ao nosso coração, ao coração dos nossos irmãos aqui, daqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa ter acesso livre em nosso coração, para que aquilo, Deus, que nós semearmos aqui nesta noite,
possa achar, ó Deus, um coração fértil para receber a tua palavra, para produzir frutos, para a tua honra e para a tua glória. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, o único modo de saber se uma pessoa é realmente salva é pelos frutos. Não há outra forma de você saber se uma pessoa é salva a não ser você verificando os seus frutos. Pelos frutos conhecereis quem é salvo. E você quer saber o que simboliza esses diversos tipos de solo descrito aqui nesta parábola? Ela descreve, ela simboliza o caráter do coração das pessoas que ouvem a palavra de Deus. Ela descreve exatamente o caráter de cada pessoa que ouve a palavra de Deus. Ele fala aqui de um solo que é chamado solo à beira do caminho. Quando eu li esta parábola, eu fiquei meditando, imaginando assim: Jesus sai lá da casa de Pedro, que Pedro morava em Cafarnaum, e ele desce e vai para a praia. E quando ele chega na praia, então ele encontra uma multidão já para ouvi-lo. E aí ele tem uma estratégia: eu vou entrar no barco e de lá do barco eu faço o meu culto. E ele então entra naquele barco e ele pode então, através do vento soprando a favor, que a voz dele poderia facilmente ser ouvida pelaquela multidão que estava à beira-mar para ouvi-lo. Então ele começa a falar para aquele povo. Imagina aquela cena, aquele barco balançando e Jesus olhando para aquele povo atentamente à sua palavra. E ele diz: eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. E ele fala que uma parte da semente caiu à beira do caminho. E esse beira do caminho simboliza o homem de coração endurecido, o homem de um coração duro. E esse coração é um coração de via pública, onde transitam todas as ideias de más influências. Como diz o pastor Vidal um dia aqui: palpiteiro que não falta para dar palpite, para tirar de você algo que foi colocado. Essas são as sementes plantadas à beira de um caminho. São um coração duro. Por isso ele ficou assim endurecido, que eles são pisados pelos homens. Aqueles que já moram em zonas rurais sabem o que eu estou falando. Quando você vai passando muito, até aqui na cidade, as pessoas mal educadas costumam cortar o caminho, né? Passar por cima da grama, e aí começa a morrer aquele lugar e ele vai ficando pisado pelas pessoas. Então essas pessoas que é citada aqui por Jesus Cristo, que é à beira do caminho, essas pessoas são incapazes de acolher a mensagem do Rei. Eles ficam duros, ficam empedernidos, completamente insensíveis para as coisas espirituais. Eles não se atinam para as coisas espirituais. Eles ouvem, mas não se atinam para as coisas espirituais. Há muito tempo preferiu não dar nem ouvido a Deus. É assim que são as pessoas que Jesus cita aqui, que são plantados ou semeados, são jogados à beira de um caminho. Romanos capítulo 1, versículo 20 e 21 diz que esses indivíduos deliberadamente desprezam a Deus, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebido mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, as suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, se tornou nulo, se torna nulo, é insensato. Eles não querem dar ouvido à palavra, e aí vêm as aves do céu e comem, são pisadas. E uma vez que o inimigo
engole aquela semente, ela não pode germinar, ela não pode mais produzir nada. Uma vez que ela é tomada, ela é ali absorvida pelo inimigo. E com essas pessoas, Satanás ele age com dupla garantia. Com essas pessoas que são tidas como beira de caminho, coração pisado pelos homens, o Satanás aqui ele age com dupla garantia. Que a terra batida continue endurecida para não acolher a palavra, que ela continue dura para não receber a palavra, que as aves roubem a semente antes que há qualquer chance de vida, antes que ela germine. Ele fica atento para isso. E se você é um desses casos, se você é esses que a palavra foi colocada à beira do caminho, deixa eu te dar um conselho: você está a caminho da condenação eterna. Viverá sem Deus e morrerá sem Deus, e passará a eternidade longe de Deus, do sofrimento indescritível. Clame por sua alma enquanto é tempo. Se a vida endureceu o seu coração, há alguém que pode quebrantá-lo, há alguém que pode mudar esta terra, para que você possa receber esta semente, e onde o inimigo não toque, não banhe, não pise. Jesus Cristo é que é o Senhor, nós precisamos render a Ele. Pelos frutos conhecereis quem é salvo. Pelos frutos conhecereis quem é salvo. E o semeador saiu a semear, e uma outra semente caiu em um solo rochoso, diz a palavra. E o solo rochoso simboliza o homem de coração superficial, homem de coração duro, onde há pouca terra, onde pedregulhos fica perto da superfície, e a semente se desenvolve rapidamente por causa do calor, por causa dos raios solares, porque o calor do dia preservado pela pedra, fornece o calor necessário para que essa semente possa eclodir. Mas a semente não pode ser lançada raiz devido à pouca profundidade de terra. Ela não pode aprofundar devido à superficialidade do solo. Sente atração imediata pela pregação do reino dos céus, com alegria. Recebe achando que ela é capaz de satisfazer todas as necessidades e esperanças. Então ele recebe aquilo ali, mas o falso calor da emoção cria de imediato uma expressão de intensa religiosidade, porém ela é superficial. Ela não pode lançar as suas raízes profundas, ela não pode buscar seiva, porque ela está fincada sobre um terreno rochoso. Quando lhe sobrevém a angústia, quando lhe sobrevém a perseguição, a alegria desaparece, a intensidade do interesse diminui, e diz a palavra que aquela planta começa a secar, porque ela não consegue buscar alimento sólido, e aí o calor das dificuldades da vida, da angústia, a perseguição, acaba com a alegria, e ela tende a murchar-se. Esses indivíduos não querem de fato seguir Jesus, pois o discipulado importa em sofrimento, disse Jesus. Quem não tomar a sua cruz, não seguir após mim, não é digno de mim, disse o Senhor. Tomar a cruz é um morrer diário. Tomar a cruz de Cristo é nós deixarmos de fazer aquilo que nosso coração quer. Muitas vezes nós achamos que devemos fazer aquilo que o nosso coração deseja, aquilo que minha mente bem imaginar, que eu posso fazer o que eu quero, e como eu quero, e quando eu quero. Ninguém deve esperar que a aceitação da mensagem do Evangelho o isente de problemas da vida humana. Todos nós vamos passar por dificuldades nesta vida. Não importa o seu tipo de vida, a sua condição social, não importa. O apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 1, versículo 12, ele diz:
Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que as coisas são essas que o apóstolo Paulo diz, que essas coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. São as circunstâncias da vida. São as circunstâncias da vida. As circunstâncias, elas acontecem conosco ao arrepio da nossa vontade. Você não precisa programar, porque as circunstâncias vão acontecer. A gente, quando vai ler a vida do apóstolo Paulo, a gente fica surpreso porque ele diz uma coisa dessa: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E nós vamos perguntar para Paulo, que coisas são essas? Nós íamos ficar surpresos com as coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo, e ele poder dizer que essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. Ele chega lá em Gálatas e ele fala assim: olha, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quem é que pode dizer isso? Só pessoas mesmo que foram fincar a sua casa na rocha, que pode fincar a sua casa sobre a rocha, e não em casa fincada em areia. São pessoas que realmente receberam essa palavra com alegria e com avidez no seu coração. Mas muitas vezes nós recebemos essa palavra e as dificuldades da vida não faz com que essas palavras do apóstolo Paulo entrem em nosso coração. Não faz parte do nosso vocabulário, do nosso viver cristão. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para que eu não fique de pé. A irmã estava lendo um versículo, mas creio eu que ela leu a primeira parte e pulou para a segunda parte. Quando o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Muitas vezes nós estamos hoje falando esse versículo, as pessoas que recebem o Evangelho de uma vez com alegria, mas ele vai chegar lá num ponto que ele fala assim: combati o bom combate, acabei com a carreira e perdi a fé. Se é esse o teu caso, deixa eu alertá-lo. Você também está a caminho da condenação eterna. Deus não aceitará a sua desculpa por abandonar o caminho. Crie raiz e frutifique-se. Crie raiz e frutifique-se, que pelos frutos conhecereis quem é salvo. Clame por sua alma enquanto é tempo. Se a cruz lhe parece pesada, peça força a Deus. Muitas vezes nós falamos: esta é a minha cruz, eu não consigo mais, eu estou desanimado. Tantas coisas que me acontecem, eu não sei mais o que fazer. A minha cruz é pesada. Clame ao Senhor. E o semeador saiu ainda a semear. Eis que o semeador saiu a semear. E uma semente caiu em um solo coberto de espinhos. Esse solo coberto de espinhos simboliza um homem de coração mundano. Alguns pensam que o termo bíblico mundano aplica somente àquelas pessoas que estão atoladas em sérios e vergonhosos pecados. Mas mundano é todo aquele que se dedica aos cuidados deste mundo. As pessoas que se dedicam aos cuidados deste mundo, a semente cresce, ela produz, mas a planta não floresce por causa dos obstáculos. Eu não sei se aqueles que já andaram por zonas rurais, que eu creio que daqui mais uns anos, você falar de zona rural, de contar história, vai ficar para a história, porque as pessoas não vão conhecer mais. Mas quem sabe do que eu estou falando? Uma planta no meio de um monte de espinhos, cheio de sujeiras, ela se atrofia, ela não consegue aprifiar, como diz as pessoas da roça. Você planta e ele não aprifia, ele fica aquele fiado, não produz fruto, os frutos ficam mirrados. Se produz algo, não tem sabor, não vale nada.
porque ele não tem seiva, não tem vida. E ela cresce, mas ela, por causa dos obstáculos, tem raiz, mas as ervas daninhas e os espinhos não permitem o aparecimento de frutos maduros, de frutos bons. Tal homem recebe a palavra com sinceridade e boa intenção, mas preenche a sua vida com diversos cuidados do mundo, com o conforto, com a fama, com os prestígios, com posição social. Não é muito difícil para nós vermos isso hoje, como as pessoas querem preencher a sua vida. Ele vale, é chamado vale quando pesa, vale o que tem. Com lazer, com possessões materiais, ao ponto da vida espiritual tornar-se simplesmente impossível, pois o coração repleto de interesses materiais sempre encontra raízes para continuar sua base, até intensificar. É impossível manter a busca espiritual e a materialista ao mesmo tempo e obter êxito. Não tem condições de nós mantermos êxito desta forma. Jesus nos alertou: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Os cuidados deste mundo têm sufocado a vida dos crentes de uma forma tão grande que o Senhor diz que essa semente que foi lançada entre os espinhos, e se é esse o teu caso, deixe-me alertá-lo mais uma vez. Você está também a caminho da condenação eterna. Não há escapatória. Deus não perdoará por trocar a glória celestial por bens e valores materiais. Deus não vai nos perdoar por trocar a glória dele por bens materiais, por valores. Dedique-se ao reino de Deus e frutifique-se. Pelos frutos conhecereis quem é salvo. Clame por sua alma enquanto é tempo. Você precisa romper com este mundo, dar de mão a este mundo. Quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Converta-se a Cristo verdadeiramente. E aí um outro tipo de solo. Eis que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu em solo bom. Esse solo bom simboliza o coração que recebeu a palavra de Deus. Mesmo a produção mais baixa, 30:1, era considerada alta para os agricultores daquela época, e ainda é hoje. O solo bom é aquele que não é via pública de ideias e influências humanas. O solo bom é isso. Ele não pode ser trilheiro do inimigo. Ele não pode ter espinho. Ele não pode ter pedregulho. Ele não pode ter uma laje por baixo. O solo bom é aquele que tem profundidade, aonde você lança a sua raiz e com certeza você irá colher. O solo bom é aquele que está livre de ervas daninhas, de espinhos. Livre-se disso, meu amado irmão. É o teu coração. A palavra de Deus está dizendo para o teu coração, para a tua mente, para a tua alma. Glória a Deus. O solo bom é aquele que foi revirado, que foi rasgado pelo arado de Deus. Muitas vezes nós não queremos orar, pedir a Deus: Senhor, que o arado do Senhor possa cortar profundo o meu coração, cortar profundo a minha vida, a minha alma. Porque na hora que nós pedimos para Deus cortar com o seu arado, muita sujeira vai aparecer, muito pau podre vai ser revirado. Mas
nós temos que ter a humildade e a sinceridade de pedir: Senhor, rasga o meu coração, para que seja uma terra boa, que produza frutos de 30, de 60 e de 100 por um. O que eu estou fazendo, Senhor? Muitas vezes eu estou deixando o espinho sufocar a minha vida. Solo bom é esse que é revirado pelo arado de Deus, pela sua palavra. Olha, o Senhor Jesus, lá em João capítulo 15, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo aquele ramo que está ligado em mim não produzir fruto, ele corta. Mas o que produz fruto, ele diz que ele limpa para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Muitas vezes nós não queremos permitir que Deus faça a limpeza do nosso coração. Queremos ficar com o nosso coração rancoroso, amargurado, triste, cheio de coisas ruins, de espinhos, de pedras. Nosso coração muitas vezes é duro, porque os homens têm pisado este caminho, este coração. E nós não queremos deixar que essa raiz de amargura sair de dentro de nós. Pedir a Deus: Senhor, rasga o meu coração, abre a minha mente, abre o meu coração para que eu possa ouvir a Tua palavra e produzir frutos, porque pelos frutos conhecereis quem é salvo. O que eu tenho produzido para Deus? Aquele que produz fruto, Deus vai ainda limpar, para que ele produza mais frutos ainda. Não pense você que uma árvore suja, uma barreira suja, né, depois dela já está bem folhuda, toda cheia de casca, que aquela madeira, aquele cipó, né, começa a criar aquela casca. Se você não limpar aquilo, não produz fruto. E ele fala que produz fruto, Deus que limpa para que produza mais fruto ainda. Então mostra para nós que Deus não está satisfeito apenas com esses frutos que nós estamos dando. Pelos frutos conhecereis quem é salvo. Assim diz a palavra de Deus quanto aos frutos de um crente verdadeiro. Lá no Salmo capítulo 92, versículo 12 e 15, ele diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano, estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para proclamardes que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. A única rocha verdadeira que nós podemos fincar é na palavra de Deus, fincado na rocha que é Cristo. Em Efésios, no capítulo 2, verso 4 em diante, ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com o Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eis o que a cruz de Cristo faz por nós. Se é este o seu caso, aleluia, louvado seja Deus. Pelos frutos conhecereis quem é salvo. Coloque-se nas mãos de Deus e diga ao Senhor: eis-me aqui, usa-me a mim, usa-me no teu reino, faça de mim o que quiseres, o que o Senhor lhe apraz, o que o Senhor quer. Faça de mim o que o Senhor quiser. Você pode evangelizar, você pode discipular, você pode apoiar, você pode dar apoio. Aliste-se nesse exército de Deus vitorioso, mais do que vitorioso. Não basta ouvir a palavra de Deus, amado.
Não basta apenas ser ouvinte. Espectador é o que não falta. Estamos cheios de espectadores. Não basta ser apenas ouvinte da palavra, é preciso abrir o coração, suportar a angústia ou a perseguição e livrar-se de todo o embaraço da vida. Precisamos fazer isso na nossa vida. Precisamos nos livrar dos embaraços. E embaraço é o que não falta, palpiteiro é o que não falta, para tirar a alegria, a nossa alegria, para roubar a nossa alegria. Quando a circunstância vem, os problemas aparecem, os problemas surgem, aí pronto, não tem raiz, o inimigo tende a sufocar. Somente coração assim pode frutificar para Deus. Coração livre de ervas daninhas, coração livre de podridão, de coisas ruins, que impede o nosso crescimento, que impede nós de termos uma comunhão perfeita com Deus. Abra seu coração para Deus, para a palavra de Deus. Que o seu coração possa ser uma terra boa, verdadeiramente boa. Deixe Deus transformá-la em terra profunda, livre de embaraço, uma terra produtiva. Pelos frutos conhecereis quem é salvo, pois somente pelos frutos podemos conhecer quem é salvo. Você não pode deixar que a semente que foi lançada em você seja tirada por Satanás. Você não pode permitir que a semente que está sendo germinada em você, pode deixar essa semente que brotou em você, acabe murchando com o calor, com as dificuldades da vida. Você não pode permitir isso, amado. Você não pode deixar que a semente que brotou em você murche. Você tem que ter um coração bom para que recebendo a palavra, ou seja, a semente, ela possa produzir. Lute com perseverança. Não deixe as coisas desta vida atrapalhar o seu crescimento. Vamos livrar o nosso coração, vamos tirar do nosso coração tudo aquilo, aquela raiz de amargura. Um coração amargurado não pode produzir frutos. Um coração cheio de impureza, pessoas que só pensam maldade, não pode produzir fruto. Tirar toda a raiz de amargura, temos que produzir frutos bons, porque nós estamos ligados na videira, nós estamos ligados em Cristo. Se nós não produzimos frutos, amados, Ele vai cortar. Mas se nós começarmos a produzir frutos, Ele vai ter um cuidado todo especial. Quando nós cantamos, Ele vai nos abraçar. Ele vai dar para você condição para que você possa produzir frutos bons. Deixar de produzir frutos azedos, frutos sem gosto, sem vida. A Bíblia diz que os frutos do Espírito Santo é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Vamos produzir frutos bons. Hoje eu estava ouvindo um hino tão antigo, que fala lá do jamuzeiro, que dá frutos bons, mas para produzir frutos bons nós precisamos estar ligados, enxertados no Senhor. Só aquele que está enxertado em Deus. Lembre-se de que nós não éramos nada. Sem Deus o homem não é nada. O homem sem Deus está perdido. E aí, eis que o semeador saiu a semear. Deixa essa semente
crescer e frutificar num coração bom. Se você não está produzindo fruto, amados, alguma coisa está errada. Seu coração ainda pode estar na pedra. Essa semente talvez foi lançada à beira do caminho, o diabo engoliu ela e não vai produzir fruto. Deixe essa semente produzir em você. Pregue a palavra. Essa palavra não é só para mim, não é só para o Vidal, não é para o Ulisses, nem para o pastor Carlos. É para você. Eis que o semeador saiu a semear. Semeie a boa semente, semeie a palavra de Deus, você também, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente, para aqueles que andam com você, para aqueles que vivem uma vida diária com você. Você tem mais chance do que nunca de pregar a palavra de Deus. Frutifique isso dentro de você. Produza frutos. Pelos frutos conhecereis quem é salvo. Eu quero que você, amados, possa produzir frutos, e frutos bons, para que as pessoas dizem que produziu frutos de arrependimento, que as pessoas olhem você e vejam você florescer, e vejam você produzindo frutos, e frutos bons. Muitas vezes nós plantamos hoje, a colheita do amanhã, foi o tema de 2 anos atrás. No boletim de domingo passado, tem aqui uma palavra do pastor Estevão: colhemos sempre muito mais do que plantamos. O agricultor planta uma semente de milho e colhe espigas. Quem planta fé, colhe vitória. Quem planta amizade, colhe amigos. Quem planta perdão, colhe paz. Infelizmente, há vidas derrotadas, solitárias e amarguradas, sem paz, vazia de afeto, muitas vezes estão apenas colhendo o que plantou. Plante uma boa semente. Você tem a palavra de Deus nas suas mãos. Você tem o Senhor que você vai regar, você vai plantar, outro vai regar, mas muitas vezes Deus dá o crescimento e outro vai colher. Não importa. Plante para que você possa produzir frutos bons. Eu digo mais uma vez: pelos frutos conhecereis quem é salvo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, Paulo. Paulo vai estar fazendo uma oração. Pode ser que você nesta noite queira fazer uma decisão. Nós estamos aqui para apoiá-lo, no nome de Jesus. Eu quero dizer para você que se você tem, durante essa semana, você teve uma decepção, alguém te magoou, alguém feriu você, a ponto do seu coração ficar manchado, ficar amargurado, eu quero dizer para você que Deus tem um perdão para você. Ele quer preparar o seu coração nesta noite. Eu quero dar a oportunidade para você colocar-se na presença de Deus. Senhor, esta semana meu coração ficou duro, ficou impetuoso, fiquei amargurado com algo que alguém falou para mim. Eu quero pedir, em nome de Jesus, libera perdão. O perdão vai fazer você curar suas enfermidades. O perdão vai fazer você produzir frutos, e frutos bons. Não deixe a amargura tomar conta do seu coração. Nós falamos aqui desses 4 tipos de solo. Que Deus possa então tirar, cortar com o arado e revolver esta terra, para que seja uma terra boa, deleitosa. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque de uma forma tão especial o Senhor nos amou. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós pudemos, ó Deus, acolher essa semente do Evangelho um dia.
Pedimos ao Senhor que continue a nos abençoar, atirando, ó Deus, todas as ervas daninhas, tudo aquilo que impede, ó Deus, de produzirmos frutos para o Senhor. Ó Deus querido, abençoa meus irmãos, aqueles que entraram aqui muitas vezes, ó Deus, sem esperança, com o coração amargurado, triste por algum motivo. Pai querido, nós pedimos que o Senhor possa sondar cada coração aqui nesta noite, para que, Senhor, nós possamos, no dia de amanhã, ó Deus, estar atentos a esta palavra e pedir ao Senhor que venha fazer com que essa semente possa produzir frutos em nosso coração. As pessoas que vieram, ó Deus, pedir a razão da nossa fé, possam encontrar, ó Deus, guarida. Ó Pai querido, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que aqui não puderam estar, que o Senhor esteja abençoando, consolando e confortando. Pedimos ao Senhor que continue a nos abençoar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Nós, irmã Léa, por gentileza. Amém. Graça e paz, igreja. Nós queremos dar as boas-vindas aos irmãos que estão nos visitando. Chegou o nome aqui, Túlio e Flor Portillo. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, sobre a sua família. E vocês sempre serão bem-vindos nesta casa. Amém? E nós queremos só lembrar os irmãos que toda quarta-feira nós temos culto de oração aqui neste lugar, 8 horas da noite. Que você possa agendar esse dia e marcar essa hora, e que você possa vir participar conosco. Nós estamos aprendendo sobre jejum e oração, e aqui nós estamos clamando, colocando os nossos pedidos diante do Senhor. Nós queremos também lembrar que no dia 29 de setembro terá o 4º encontro de homens da vida abundante. Então você possa também chegar no seu calendário e anotar, no dia 29 de setembro, 8 horas. E a viagem do pastor Carlos, eu sei que alguns estão sentindo a falta dele aqui. Ele está no Brasil, ele foi ali fazer algumas pregações em várias igrejas e também os exames médicos. Então ele está pedindo aos irmãos que os irmãos estejam orando por ele. Amém? Vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. E em 2 Coríntios 9:7 fala: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que oferta com alegria. Então que você possa trazer com alegria na casa do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Conforme a palavra
pelo privilégio de estar no teu santuário essa noite. Te agradecendo porque em paz chegamos e de sorte que entendemos que em paz retornaremos, pois estamos debaixo da tua proteção. Obrigado pela vida, Senhor, de cada família que aqui entrou, dos nossos pastores, do pastor Patente que está no Brasil, continua aguardando e usando de forma, Senhor, extraordinária lá no nosso país. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Cubra a sua cabeça. Não se esqueça que você é amado por Deus. Você está sustentado pela graça do Todo-Poderoso. O Deus eterno é a tua proteção. O Senhor que te guarda, Ele não dorme, Ele não cochila. De sorte que nenhuma praga, nenhuma maldição chegará à tua casa, à tua família, aos teus negócios. O Senhor, nesta semana, enviará os anjos dele, a sua vanguarda e a sua retaguarda, quebrando os laços, desfazendo qualquer armadilha do inimigo contra a tua vida. O Senhor, Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída, te protegerá de todo mal, de todo acidente. De sorte que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do eterno Pai e a doce consolação do Espírito Santo será presente na sua vida nesta semana. E os que creem digam amém. Último lembrete: domingo na escola dominical, eu queria dar isso aí principalmente aos jovens. Aos jovens. Se você se considera jovem, viu, Julião? Mais ou menos, né? Mas nós vamos ver na escola dominical. Hoje nós tivemos uma escola dominical maravilhosa. A Léa ministrou sobre Apocalipse, a igreja de Laodiceia. E domingo que vem nós vamos estar falando sobre o tema Como Vencer as Tentações. Menina, aquela bolsa da Michael Kors, meu Deus, que tentação, né? Nós vamos falar sobre isso, como vencer as tentações. Deus abençoe e o culto continua aqui no nosso salão. Um forte abraço.